Boa noite. Hoje é dia 7 de janeiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim da leitura desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra no versículo de Cantares 4:12. Que o Espírito Santo for necessário para a explicação dessa passagem, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra. Agradeço por estar conosco nesta noite, Senhor. Vamos lá para o nosso devocional da noite. Tem como versículo base Cantares 4:12, mas antes eu vou ler a introdução do livro de Cânticos. Os Cânticos Cantares de Salomão, entende como Cantares de Salomão. Circunstância da escrita. Cantares de Salomão é um dos livros mais peculiares e difíceis do Antigo Testamento. O nome de Deus aparece em algumas versões antigas apenas uma vez no livro todo, no versículo do capítulo 8, versículo 6. Já Jeová, o Senhor, a versão King James 1611 não destaca. O livro não é mencionado no Novo Testamento. A descrição expressiva do amor entre o homem, Salomão, e uma mulher sulamita levou muitos cientistas, especialmente nos tempos modernos, a conclusões muito negativas. Alguns duvidam que Salomão seja o autor e que o livro seja uma obra inteira. Até mesmo se perguntam se o livro deveria ter um lugar no cânon das Sagradas Escrituras. No entanto, essas questões nunca surgiram com os judeus. É verdade que a tradição do Talmud diz que Ezequias é o autor do livro, provavelmente porque durante sua época muitas tradições antigas do primeiro período dos reis vieram a ser homenageadas. Compare com 2 Crônicas 30:26 e Provérbios 25:1. Mas o lugar de Cantares de Salomão no cânon hebraico do Antigo Testamento sempre foi na terceira parte principal, que são os escritos do hebraico Ketubim. Aqui o livro pertence aos 5 rolos do hebraico Megilot, para dia de festas especiais, e foi lido no 8º dia da Páscoa. O nome Cantares de Salomão é uma comparação absoluta hebraica, significa tanto quanto mais bela a canção. O primeiro versículo já menciona Salomão como autor. Podemos dizer, ao estilo de Salomão, encontramos isso mencionado 7 vezes. No capítulo 1, versículo 1, e no versículo 5, capítulo 3, versículos 7, 9 e 11, e no versículo 8, do 11 e 12. E além disso, 3 vezes o título rei, capítulo 1, versículo 4 e 12, e no capítulo 7, versículo 6, de acordo com 1 Reis 4, 32, 33, Salomão escreveu 1005 canções e ele tinha um profundo conhecimento da natureza. Apenas esta única canção de Salomão foi preservada. A música menciona 22 nomes de plantas, 15 de animais. Como Salomão reinou por volta do ano 970 a 931 a.C., a época de escrita teria sido fixada em meio do século X a.C. O Cantares de Salomão tem uma composição uniforme, visto que ao longo do livro as seguintes pessoas aparecem repetidamente: o noivo, a noiva e as filhas de Jerusalém. Refrões semelhantes podem ser encontrados no início e no fim de certos parágrafos. Capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 5, capítulo 8, versículo 4, e capítulo 3, versículo 6, e capítulo 6, versículo 10, e capítulo 8, versículo 5. A missão sepultá-la do nome de Salomão também seria um refrão. Nota do editor: a BTX, Bíblia Textual, também destaca sua nota especial 142, que Salomão não poderia ser o autor desse livro. A importante narrativa da nota 146 nos faz pensar que era impossível o rei Salomão narrar as preciosidades passagens contidas nesse livro de grande importância espiritual. A Bíblia Textual está disponível em todas as plataformas digitais. O objetivo da escrita: os expositores de Cantares de Salomão têm diversas maneiras de pensar tanto nos tempos antigos como nos modernos.
Alguns acham que o livro está descrevendo o amor do rei Salomão por uma pobre pastorinha. Uma versão dessa opinião diz que a menina já foi prometida a um pastor e permaneceu fiel a ele, apesar da vontade do rei. Outros pensam que é um livro de uma coleção de até 30 poemas de amor ou de casamento. Finalmente, há quem pensa que a origem se encontra nos hinos do culto babilônico de Tammuz, que é idolatria. A pessoa da Sulamita, capítulo 6, versículo 13, também suscitou muitas suposições, mas todos desejam um firme alicerce escriturístico. Com base nas escrituras, podemos concluir que, embora Salomão tivesse 1000 esposas, 1 Reis 11:3, seu coração não estava satisfeito. Apenas uma simples pastorinha foi capaz de dar-lhe o amor, a alegria e a satisfação que, segundo os pensamentos de Deus, deveria controlar e dominar a relação entre o homem e a mulher. Gênesis 2:18 e 2:24. Isso nos leva à questão de qual o propósito do Espírito Santo estava perseguindo no livro. Lá, novamente, encontramos uma variedade de pensamentos. Os judeus sempre viram uma descrição do amor de Jeová por seu povo Israel. Os pais da igreja o interpretaram pelo amor de Cristo por sua igreja ou assembleia, do grego eclésia. No início da cristandade, uma explicação adicional diz que o livro contém canções que o amor conjugal é glorificado, não considerando a causa externa ou assunto do livro, só pode ter relação dos remanescentes judeus fora de Israel com seu rei, o Messias. É claro que a Assembleia de Deus também é uma noiva, mas ela é noiva, a esposa do Cordeiro, Apocalipse 19:7, 21:2 e 21:9. Entre ela e o noivo existe uma relação firme desde o início. Este relacionamento é baseado na obra de Cristo e na habitação do Espírito Santo. A conclusão externa ocorrerá apenas na ceia das bodas do Cordeiro. Tal Salomão, entretanto, Salomão como rei é um tipo de Cristo, como verdadeiro rei da paz. O conteúdo mostra precisamente que a noiva ainda não tem comunhão firme com o rei, mas anseia sua comunhão em amor. O livro contém principalmente diálogos entre a noiva e o noivo. Além de outras pessoas, são apresentadas as filhas de Jerusalém, os vigias da cidade, os irmãos e a irmãzinha da noiva. Mas tudo isso desempenha um papel subordinado. Em primeiro lugar, o amor do noivo é descrito, em seguida o amor crescente da noiva, cujo relacionamento com a noiva se torna firme e mais firme até que finalmente ela goza plenamente de seu amor. Esse desenvolvimento de amor e confiança, bem como a experiência e amadurecimento, encontram suas expressões nas seguintes palavras da noiva: o meu amado é meu e eu sou dele, e ele apacenta entre os lírios, capítulo 2, versículo 16. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele sai e alimenta entre os lírios, capítulo 6, versículo 3. Eu sou do meu amado e seu desejo é para mim, capítulo 7, versículo 10. Nem é preciso dizer que o livro também contém ensinamentos para o crente de hoje. Portanto, também pode ser aplicado de forma prática ao relacionamento pessoal do crente individual com o seu Senhor. Peculiaridades da linguagem de Cantares de Salomão. Como os judeus ortodoxos encontraram a velha tradição de que homens com menos de 30 anos não deveriam ler Cantares de Salomão. Ao mesmo tempo, os judeus contaram o livro entre os mais sagrados e, portanto, o estimaram muito. Essa atitude também se aplica a nós. Cantares de Salomão é um livro de poesia oriental que é marcado por uma linguagem pitórica especial. Aqui, essa linguagem pitórica do amor, cheia de expressões floridas, sentimentais e às vezes muito vivas, mas nem um oriental nem um hebreu considerava esse livro uma descrição de paixão voluptuosa. Tal julgamento está reservado a Tal julgamento estava reservada a uma chamada civilização ocidental cristã que até meados do século XX tornava tabu tudo que era sexual. A noiva em Cantares. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente chamavam o povo de Israel de esposa de Jeová. Jeremias 31:32, que se tornou infiel e, portanto, foi rejeitada. Compare com Isaías 54:6-7, Jeremias 3, do 1 ao 5 e Oséias, capítulo 1, 2 e 3. Por causa da divisão de Israel após a morte de Salomão, os dois reinos surgiram a partir do sul com Jerusalém, e a parte norte com Samaria como capital. Esses dois reinos, que surgiram do reino materno, são chamados de filhas de uma só mãe, em Ezequiel 23. Compare com Jeremias 33, do 6 ao 14. Cantares de Salomão menciona a mãe. Capítulo 1, versículo 6, capítulo 3, versículo 4, capítulo 8, versículo 2, bem como a irmã da noiva, capítulo 8, versículo 8. Portanto, encontramos duas imagens diferentes de Israel.
Por um lado, o retorno de Israel a Jeová nos últimos dias é comparado ao restabelecimento de uma esposa infiel. Isaías 54:6. Por outro lado, o remanescente crente de Judá é comparado a uma jovem e bela noiva unida ao rei, o Messias. No livro de Ruth, também a mãe, Noemi, é retratada como o povo infiel de Israel, enquanto a jovem Ruth, que é casada com Boaz, ancestral do rei da paz, é comparada aos remanescentes judeus crentes. Compare com Salmo 45 e Isaías 62:3, 5. Agora isso significa que Cristo tem duas esposas? Que remanescentes crentes de seu povo terreno e sua esposa celestial, a Assembleia? Essa conclusão não se justifica pelas seguintes razões. Diferentes ilustrações sobre o relacionamento, diversos em épocas totalmente diferentes sobre a lei no Antigo Testamento e sobre a graça no Novo Testamento são mencionadas. B. O noivo no Antigo Testamento é Jeová, respectivamente seu ungido, o Messias, enquanto no Novo Testamento é o Cordeiro. Finalmente, a união do Messias e sua noiva terrestre acontece após seu aparecimento na Terra, enquanto o casamento do Cordeiro acontecerá mais cedo no céu. Visão geral do conteúdo, a gente lê do capítulo 4. Vamos ver o que tem. Canção de Salomão. Sociedade do Amor. Então, essa é a leitura da introdução do livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Agora vamos para a leitura do nosso devocional. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12. Minha irmã, noiva minha, observe doces títulos, os quais Salomão, com intenso afeto, leva sua noiva para a igreja. Minha irmã, aquela ligada a mim por laço de natureza, compartilha as mesmas simpatias, minha esposa mais próxima e mais querida, unida a mim pelo ternos laços do amor, minha doce companheira, parte do propósito ser, minha irmã por minha encarnação que se fez ossos de seus ossos, carne de sua carne, minha esposa por noivado celeste, no qual depositei por mim em justiça, minha irmã, que eu conhecia muito e a quem observei desde a primeira infância, minha esposa tirada entre as filhas, abraçada pelos braços do amor e prometida a mim para sempre. Veja como é verdadeiro que o nosso parente real não se envergonha de nós, pois ele discorre com manifesto deleite sobre essas relações de dois lados. Em nossa versão temos a palavra minha duas vezes, como se Cristo, na pós de sua igreja, habitasse arrebatadoramente nela, regozijando-se no seu mundo habitável como os filhos dos homens, porque esses filhos dos homens eram seus escolhidos. Ele, pastor, foi procurar as ovelhas, porque eles eram as suas ovelhas. Ele veio buscar e salvar o perdido, porque o que estava perdido era seu bem, antes de perder o que ele o perder. A igreja é parte exclusiva de seu Senhor. Ninguém pode reclamar qualquer parceria ou fingir compartilhar seu amor. Jesus, a tua igreja se alegra em ti, que cada alma cristã possa beber da tua fonte. Alma, Cristo está próximo de você por laços de relacionamento. Cristo é querido para você com laços de união matrimonial. E você lhe é preciosa. Eis que ele segura suas mãos, dizendo: minha irmã, noiva minha. Observe os dois laços sagrados pelos quais o Senhor recebe, que ele não pode nem nunca deixará ir. Não seja, ó amada, lenta para retomar a chama sagrada do seu amor. E essa é a leitura do nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos às 8 da manhã no Instagram com o nosso devocional da manhã e aqui às 8 da noite com o nosso devocional da noite. Então tenham um bom resto de quarta-feira e até amanhã.